A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre 12 de Apocalipse. Desculpa, minha voz tá meio rouca hoje, peguei uma gripe, né? Mas eu quero falar sobre 12 do Apocalipse, mas de uma outra forma, de uma outra interpretação que foi me dada, né? De uma outra inspiração, de um outro estudo que foi me dado. Quando a Bíblia ela fala em mulher ou fala esposa, não, ela se refere a mulher, o esposo, ela está se referindo a nós, né? As pessoas que vivem na Terra, os encarnados. Tem uma passagem que eu vou ler para os irmãos, que está em 12 em Apocalipse, vou ler 12 do Apocalipse, mas está em 21, 2 do Apocalipse. Eu estou com a Bíblia João Ferreira de Almeida, 21, 2 do Apocalipse. 21 de Apocalipse é os novos céus e a nova terra. Mas eu quero só ler uma parte aqui, o 2, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma esposa, eu vou ler de novo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui está referindo-se às pessoas, né, que estão fazendo a vontade de Deus, que estão na vigília, que estão fazendo a reforma íntima, elas estão vivendo, aquelas pessoas que vivem o Evangelho, que fazem as coisas certas segundo o Evangelho, os Evangelhos, né? Então, toda vez que se refere a mulher, você vai se referir a nós. Agora eu quero ler para os irmãos a parte que fala sobre 12 de Apocalipse. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Então, mulher vestida de sol, né? Uma mulher se refere-se a nós. Tendo a lua debaixo dos seus pés. Uma mulher vestida de sol é vestida de grande sabedoria, né? Tendo a lua debaixo dos seus pés, então ela já tinha bastante conhecimento, já tinha bastante tecnologia, tinha bastante coisas, né? Aqui muita gente acha que, ou interpreta, que também não está errado, não estou falando que está errado, mas tem muita gente que interpreta que é Maria quando deu a luz a Jesus, mas eu não interpreto assim. E a mulher vestida de sol, tendo debaixo dos seus pés uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Coroa de 12 estrelas, eu acredito que vem se referenciar aos 12 apóstolos, né? Ao que começou o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começou com ele mais 12 apóstolos. Então se refere tudo ao Evangelho, tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi passado por Jesus, que é a luz, né, que simboliza o sol, simboliza também o conhecimento, a luz, tudo aquilo que foi deixado por Jesus, né, nos Evangelhos, e até hoje Jesus nos fala. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Quando Jesus veio para cá e falou sobre o Evangelho, nos mostrou a luz, então todas as pessoas, muitas pessoas acreditaram e muitas pessoas não acreditaram no que Jesus falou. Essas pessoas o que Jesus pregou, o Evangelho que Jesus pregou, é como se fosse uma mulher grávida ansiando para dar luz. Porque quando você fala do Evangelho para alguém, ou quando você fala das coisas boas para alguém, você quer que essa pessoa dê frutos, você quer que essa árvore que foi plantada, essa semente que foi plantada, ela irregada, que ela cresça e dê bons frutos. Então o Evangelho, ele gritava, a luz, o ensinamento, ele gritava nessa mulher, né? Gritava nas pessoas para que elas escutassem, para que eles ouvissem o que Jesus tinha para dizer, né? E viu-se outro sinal no céu, e ela
E, e ele que era um grande dragão vermelho. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres são os conhecimentos, são aquelas pessoas que guardam, né? 7 cabeças porque quando o dragão ele foi colocado aqui na Terra, foi jogado para a Terra, foi trazido para a Terra por uma nave de Nibiru, esse dragão, esses eram 7 dragões. Então esses 7 dragões eram as cabeças, né? Eram, eram, eram espíritos muito inteligentes, né? Então eles fizeram os dragões. Vermelho que simboliza a dor, a dificuldade, né? O mal, trazia coisas ruins. E 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. 7 diademas sobre as cabeças dos dragões, porque eles se achavam os bambambam, se achavam os príncipes da história, né? Se achavam os bonzão. Judiaram muito do povo, né? Desde quando eles chegaram aqui na Terra. Esses 10 chifres simbolizam também conhecimento, simboliza aqueles que os ajudaram, aqueles que fizeram a vontade deles, né? Que ajudaram eles a crescer e se desenvolver. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então, quando houve uma guerra no céu, quando houve uma batalha no céu, que eu vou falar um pouco mais para frente, então muitos ajudaram o dragão e a serpente. E esses foram trazidos para cá de sistemas, né, que eles ajudaram a fazer muito mal. E nós estamos aqui, né? Nós que somos as pessoas que fizemos o mal. Que está se enterrando um ciclo de 12 mil anos, né? E a Nova Jerusalém está vindo, né? E lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Essa mulher dando à luz, aqui, ela simboliza de novo pessoas, né? Então, simboliza que Jesus Cristo, quando Jesus teve um fractal, teve um filho. E esse filho que Jesus teve é que futuramente iria fazer a, a, o movimento, né? Ia voltar com as coisas de Deus e aquecer os corações dos homens novamente, né? Então esse filho é o filho prometido, que era o segredo de Deus dado. Não seria Jesus, né? Porque nem o mundo espiritual trevoso não acreditava, só acreditavam no Cordeiro. Mas aqui essa mulher simboliza Jesus criando o seu primogênito, né? Um fractal, quem conhece, né? O fractal é todo espírito criado por um outro espírito, né? Então Jesus criou um fractal. E esse fractal ele ficou guardado para vir e fazer a vontade de Deus na época certa, no dia certo. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Essa pessoa que há de vir é uma pessoa da justiça, é uma pessoa da luz. Ele tem amor, mas ele não tem, mas ele tem justiça. Então aqueles que fizerem as coisas erradas, eles vão pagar. Não é amor que vai regir o final dos tempos, é a justiça que vai regir o final dos tempos. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então esse espírito criado por Jesus, ele foi viver em outros orbes. Ele viveu aqui na Terra, mas também foi viver em outros orbes. E aqui na Terra ele encarnou disfarçado. E nem os dragões, as serpentes, os espíritos maus sabiam desse plano de Deus. Esse plano de Deus era muito escondido, já tinha sido feito já tinha sido planejado há muitos bilhões, trilhões de anos, né? Jesus planeja isso com muita antecedência, por isso que os planos de Deus também dão certo, porque Deus sabe tudo, todas as coisas, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Essa mulher, nesse sentido aqui, já está simbolizando as pessoas, né? Porque Jesus não precisa fugir. Jesus ficou 42 dias no deserto, ele viu, mas o que Jesus viu no deserto foi a ascensão que ele tinha que ter para ele pregar o evangelho, né?
o que foi mostrado para ele. Não que nem está na Bíblia, né, que ele foi tentado. Ele não foi tentado, ele só viu as coisas de Deus, o Espírito de Deus, o Cristo planetário mostrou para ele, né? Essa mulher que fugiu para o deserto, porque o deserto na Bíblia também simboliza um pouco de cuidado, uma proteção. É um lugar que não tem nada, é um lugar de dificuldade, é um lugar de proteção. Assim como Jesus, quando ficou os 42 dias no deserto, ele teve uma certa proteção do mundo espiritual. O mundo espiritual protegeu ele. Desculpe. Ele estava no deserto, ele não tinha nada para comer, não tinha nada para beber, mas o mundo espiritual protegeu ele. E assim, os habitantes da terra, quando vieram para cá, que foram derrubados, né, porque seguiram um espírito trevoso que queria derrubar Jesus, que queria derrubar o que Jesus criou, seu filho. Eles queriam derrubar, ele queria derrubar isso e levou um monte de espírito por atrás dele, né? Esses espíritos somos nós que estamos aqui na Terra. Porque a Terra hoje é um planeta prisão. Ainda é um planeta prisão, é um manicômio judiciário. Aqui tem espíritos trevosos. Vide você olhar a televisão, ver os jornais, você vai ver quanto espírito trevoso tem aqui fazendo mal. Encarnado e desencarnado. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Então, Miguel, Jesus e esse novo espírito que foi criado por Jesus, eles batalharam contra o dragão. Mas essa batalha aconteceu aqui na Terra. Essa batalha já não teve no céu, porque ele juntou, ele foi derribado. Esse dragão foi derribado do céu. Ele veio aqui para a Terra, são os 7 dragões. Daí houve uma grande batalha, né, contra o dragão. E a batalha, e o dragão e os seus anjos. Então, os seus anjos são os anjos do mal. Essa batalha ela foi vencida contra os dragões. Porque esses 7 dragões, inclusive o último dragão, que era o mais temido, né, ele se chamava de Lilith. Os 7 dragões foram pegos pela luz e foram transmigrados, então eles não estão mais causando caos. Só que ficou as séculas deles, né, fazendo mal. Os magos negros, duque das trevas, lorde das trevas, vampiros astrais, quiumbas, né, todos eles ficaram fazendo a obra dos dragões, porque os dragões foram recolhidos, mas ficou as suas serpentes por aí, né. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar achou-se no céu. Nem o seu lugar dos dragões mais achou-se no céu e nem na terra. Porque eles estavam no mundo espiritual, né? Os dragões, eles estavam... O inferno, ele não é aqui na terra, ele é uma parte paralela. Então é como se fosse um céu. Os dragões também não estavam aqui na terra, eles estavam uma parte paralela. Um lugar paralelo de sofrimento e dor. Mas eles estavam lá. Não sofrimento e dor para eles, né? Porque eles causavam sofrimento e dor para outras pessoas. O famoso inferno, né? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então lá atrás, quando ele veio, né? Ele foi precipitado. Para ver que a Bíblia tem pontos que ela vai e volta para o futuro e volta para o passado, né? Esse futuro, esse passado que contou-se provavelmente com bilhões de anos, né? Então, mas eles foram derrubados, todos eles, tanto os dragões como as serpentes, o diabo, todos eles que seguiam toda a hierarquia espiritual negativa, né? Toda a hierarquia espiritual da inconsciência que não querem seguir a luz, né? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação. Então agora chegada está a salvação. Porque os dragões eles foram tirados. Estão sendo feitos uma grande limpeza no planeta Terra. Tanto na parte astral, contra a parte astral, do umbral, do inferno, como vocês queiram, e contra a parte astral lá das colônias espirituais. As colônias espirituais estão sendo esvaziadas. E os espíritos que lá estão sendo transmigrados para mundos, né, de terceira dimensão. Porque aqueles que não conseguiram reencarnar, eles vão ser transmigrados. Não importa se está nas colônias ou está no umbral. Porque teve 12 mil anos para que o espírito evoluísse, mas o espírito não quis evoluir, sempre nas mesmas coisas. Sempre nas mesmas igrejas, sempre fazendo as mesmas coisas, aquela ladainha de
toda encarnação. E eles não conseguem mais encarnar aqui porque eles não têm mais tempo. Por muitas e muitas encarnações, eles fizeram as coisas erradas e essas coisas erradas contribuíram para que eles fossem transmigrados agora, né? Estão sendo transmigrados para um planeta de terceira dimensão. Porque o planeta Terra está subindo para a quinta dimensão. Está subindo para a quinta dimensão porque o espírito do planeta solicitou isso. Ele solicitou isso ao plano espiritual. O plano espiritual permitiu. Porque o espírito do planeta o planeta Terra tem um espírito que cuida dele. E assim tem um Cristo planetário que cuida do planeta Terra e cuida desse espírito também. E como tem Jesus que cuida de tudo. Mas Jesus é o rei desse universo, então Jesus tem outros afazeres também. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação. Então nós estamos vivendo no tempo da salvação. E a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Esse Cristo que eles estão falando, que a Bíblia está falando aqui, não é Jesus Cristo mais. Porque Cristo é uma hierarquia espiritual. Esse Cristo aqui já está encarnado na Terra. Esse Cristo já está encarnado na Terra. Ele já está fazendo as coisas do bem. E assim como esse Cristo, tem outros Cristos encarnados fazendo as coisas de Deus. Porque Cristo é uma hierarquia espiritual e Deus Jesus pede para esses Cristos eles virem fazer a vontade de Deus. Para que as pessoas evoluam, né? Para que haja saltos evolutivos na sociedade, na humanidade. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, os sete diademas, né? Os 7 dragões já foram tirados, então eles eram os piores, foram tirados. Deve ter coisa pior espiritualmente, mas não sei se tem coisa pior. Mas os 7 dragões já foram tirados, então eles não vão lá acusar a Deus. Eles ficavam acusando. Agora não tem os que ficaram não têm esse poder de ficar acusando lá a Deus. Eles não têm esse poder. Mas os 7 dragões tinham. Então eles foram tirados, eles não vão mais atrapalhar os planos que Deus tem para nós, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro foi pelo que Jesus deixou. Agora falando de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, deixando o que Jesus deixou. O que Jesus nos ajuda, o que Jesus nos dá, o que Jesus nos nutre, a iluminação que Jesus nos deu. Então, através do seu Cordeiro que veio falar das coisas, através do seu Cristo que veio falar das coisas que o Cordeiro deixou. Que o seu Cristo é o seu Filho falando do Pai, que é Jesus. E pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, todo mundo que serviu o Evangelho, fez as coisas que Jesus colocou, serviram a vida. Mas aqui também está falando desse tempo, né? As pessoas também que hoje servem a Jesus, que ouvem os Cristos que estão aqui na Terra. Então, essas pessoas também vão ser elevadas, também vão ficar. Também vão ser levadas para um lugar melhor. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais. Ai dos que habitais na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Como os dragões foram tirados, o diabo, vamos dizer assim, que seja lá os duques, os lords, né? Os magos negros, né? São grandes, são fortes na hierarquia espiritual negativa da inconsciência, né? Das coisas más, mas não são tão fortes para enfrentar os Cristos, o Cristo Filho de Jesus, né? Eles não são tão fortes assim. Mas o povo está sofrendo, veja o que está acontecendo na Terra, o povo está sofrendo, ainda está passando fome, está passando ânsias, está tendo dificuldades, ainda estão tendo dificuldades. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Lá atrás, então, ele perseguiu a mulher. Jesus deu, só que não é essa mulher que Jesus, essa mulher que é Jesus. E não é Jesus quando encarnou aqui na Terra, é Jesus antes, quando ele criou um fractal, que é o filho dele primogênito. Jesus criou outros fractais, mas esse fractal em si, que é o segredo de Deus, que veio para fazer novamente aliança com Deus, de Deus com os homens, né? Então ele voltando lá atrás um pouco naquela guerra que teve quando ele derrubou a terceira parte dos homens que veio aqui para a Terra, que lutaram com o dragão, né?
E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. De novo, deserto significa onde que tem dificuldade. Nós não estamos num planeta que tem muita dificuldade, muita fome, muita miséria, muito isso. Então, o deserto simboliza essa dificuldade, mas aonde os espíritos de Deus estão protegendo. Então, o deserto significa a mulher veio para o deserto. Nós viemos para o deserto, nesse caso. Mas nós estamos protegidos pelos espíritos de Deus, pelos espíritos do bem, pelos espíritos santos, né, que fazem a vontade de Deus. Ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então as pessoas são alimentadas, aqui já não está falando mais do dragão, está falando da serpente, está falando dos magos negros, dos duques, dos lords, está falando dessas pessoas, não está falando desses irmãos inconscientes que querem fazer o mal. Não está falando mais do povo, não está falando mais do dragão. E a serpente lançou de sua boca atrás da mulher. Então a mulher que está no deserto simboliza as pessoas que estão vivendo aqui na Terra. A serpente simboliza esses irmãos que são inconscientes, que ainda não estão na luz, irmãos do mal, né? Que eu já falei antes, né? Atrás da mulher, a água, então, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Arrebatar é matar. Ele queria matar, para que ele não vivesse ninguém aqui na Terra, queria destruir a Terra. Os magos negros, os duques, os lordes, né? As pessoas que servem as trevas, as pessoas que servem a inconsciência, que não estão no Evangelho. Mas, e a Terra, essa água é tudo aquilo que eles lançaram, né? O que você tem nas TVs, o sexo promíscuo, as drogas, tudo que tira os irmãos da luz. Tudo que tira você da luz, né? Você fala mal, os xingamentos, as coisas ruins, tudo que tira você da luz, ele está jogando você para as trevas. Então ele lançou isso daqui. Ele simboliza a água. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então o dragão deixou um plano para eles, para a serpente e o diabo e Satanás. Deixou um plano para eles fizerem isso. Toda essa matrix que foi criada, essas ilusões que foram criadas de carro zero, de casa boa. Porque quando você tem alguma coisa e você tem um carro e você vê um carro melhor, o teu carro já não presta mais. Quando você tem uma casa e vê uma casa melhor, a tua casa já não presta mais. Se você tem uma esposa e vê uma mulher linda que gosta da bola, a tua esposa já não presta mais. Assim vice-versa. Você tem qualquer coisa que você tem, se você começar a olhar para fora, o que você tem em casa já não presta mais. Essa foi a matrix que foi criada pelo dragão lá atrás, que está ajudando a serpente, o diabo e todos eles a seguir. Eles estão seguindo o plano que eles traçaram lá atrás. E foi lançado como água para derrubar. Então tudo isso que tem hoje para tirar o senso, né, de viver em espírito, de viver para Deus, foi essa matrix que a gente vive, esse mundo que a gente vive de drogas, de morte. A televisão só passa coisas ruins, então tudo isso é para tirar a cena. Isso é a água que foi jogada. E o dragão irou-se contra a mulher. Só que aqui ele fala assim, a terra ajudou a mulher e a terra abriu a boca e tragou o rio. O que é a terra? O espírito da terra, o espírito de Gaia, o espírito da terra, ele pediu para evoluir, para passar para a quinta dimensão, porque nós estávamos em terceira. Então o espírito de Gaia, que é um espírito vivente, ele evoluiu, ele pediu para passar para a quinta dimensão. Quando ele pediu para passar para a quinta dimensão, ele tragou essa água. Tragando essa água, ele permitiu que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que fazem o bem, possam migrar para a quinta dimensão. E todos aqueles que não fazem o bem, que estão no mal, vão ser lançados junto com a serpente, com o dragão, com o diabo, Satanás, para planetas de terceira dimensão, como condiz a sua vibração espiritual. Porque para você ir para a quinta dimensão, você tem que vibrar como se estivesse em quinta dimensão já. Aqueles que não conseguirem vibrar, que não conseguirem evoluir, vão voltar com o diabo, a serpente, o dragão, para a terceira dimensão. Os dragões, cada dragão, são 7 dragões, cada dragão vai ser tratado de modo diferente.
porque cada dragão tem a sua hierarquia e fez um mal. Então o sétimo dragão era comandado pelo sexto, o quinto dragão comandava o sexto e o sétimo. O quarto dragão comandava o quinto, sexto e o sétimo. O terceiro dragão comandava o quarto, quinto, sexto e o sétimo. O segundo dragão comandava o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. O primeiro dragão, ele comandava todos e ninguém comandava o primeiro dragão, que se chamava Lilith. Por isso que diz que a primeira mulher de Adão se chamava Lilith. Esse é um conto, não é verdade. Porque isso que se referencia ao primeiro dragão, número 1, que se chamava Lilith, né? E ele pegou a força do Yin, que é a força feminina, para comandar. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Até aqui, termina aqui. Então, os dragões foram tirados da terra, já não estão mais. Já foram levados para outros orbes. O que fica aqui é só Duque, Lordes, Magos Negros e o resto. Deles fazendo mal, os quiumbas e tudo mais. E eles tentam influenciar todas as pessoas que estão encarnadas. Se eles conseguirem derrubar, eles vão conseguir derrubar para arrastar mais essas pessoas para planetas de terceira dimensão com eles, para lá eles comandar essas pessoas. Não vai ser deixado eles comandar, né? Porque Jesus e Deus já está tudo certo. O Cristo que Jesus fala, que a palavra fala, são espíritos muito evoluídos que estão aqui na Terra para nos ajudar. Um dos Cristos que eu conheço está na casa plataforma de oração, que é o Pedro. O Pedro é um Cristo que veio para ajudar os irmãos que estão fazendo muita coisa errada, né? Nos centros espíritas, no centro de Candomblé, no centro de Umbanda, os universalistas que estão pensando em dinheiro e fazendo as coisas erradas. Então ele é um Cristo que veio ajeitar, porque ele é justiça. E tem outros Cristos trabalhando na tecnologia, trabalhando na ciência, trabalhando em outros campos também. Então são vários Cristos trabalhando para que nós consigamos, né, evoluir para a quinta dimensão. Então esses Cristos estão aqui para nos ajudar. Vamos, né? Se você conhece um Cristo, se você conhece uma pessoa boa que está ajudando, siga ela, que ela vai fazer boas coisas para você e você vai conseguir evoluir. Você só ouvindo um Cristo, né, quando um Cristo fala alguma coisa, um vídeo, alguma coisa, a energia que ele coloca nesse vídeo já te sustenta, já te limpa. Toda vez que você ouve as coisas do bem, as coisas de Deus, quando você ouve um vídeo, quando você faz uma coisa boa, os espíritos da luz vêm e limpam você, porque a gente é tudo aquilo que a gente pensa de mal, tudo aquilo que a gente fala de mal, a gente cria um campo magnético em redor de nós, nossa contraparte espiritual, que se chama as miasmas, né, formas, pensamentos. Fora isso, você tem a serpente, o diabo, o Satanás, que estão colocando chips astrais, larvas astrais, ovoides, né, cascões astrais, para enganar todos, né, enganar todos. Todos são artimanhas das trevas, já desenvolvidos pelos dragões lá atrás. Só que os dragões saíram e deixaram seus asseclas a fazer assim as coisas más. Mas nós estamos no final dos tempos, estamos no final do ciclo de 12 mil anos, que como terminou Atlântida, começou no seu novo ciclo. Vários espíritos do mal, né, vieram para cá e estão aprendendo a melhorar. Só que antigamente quem melhorava, que era um mundo de terceira dimensão, quem melhorava saía. Hoje em dia não. Nesse ciclo não vai ser assim. Nesse ciclo vai ser quem não melhorar vai sair do planeta. Todos os serpentes, os demônios, os satanás, todos eles vão sair do planeta. E quem os seguirem também. Os seus soldados sairão também. Então vale muito mais a gente seguir os Cristos, seguir a Jesus, né? Seguir o Cordeiro e seguir aquilo que Jesus trouxe, né? Os ensinamentos de Jesus que trouxe para nós. Se você seguir, você vai estar na luz e as trevas não terão força para te induzir a nada. Faz as coisas certas, faz as coisas de Deus, que você vai evoluir, vai subir também para um mundo melhor, tá bom? Então é isso que eu queria falar, passar para os irmãos, né? Deus abençoe, né? Que a graça de Deus, né, e a paz abunde em todos os seus corações e na sua alma. Deus abençoe.